Amado e querido Deus, ajuda-nos, pelas misericórdias de Cristo, para que entreguemos a Tua palavra segundo a Tua vontade. Que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, nos revele e nos conduza a toda a verdade. Fala conosco, Senhor. E que toda a honra, que toda a glória e que todo o louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Eu gostaria de convidar a você a abrir a sua Bíblia num texto que se encontra na Epístola aos Hebreus, no capítulo de número 9. E nós leremos o versículo de número 27. Esse não é um texto muito lido ou pregado nas igrejas de forma geral, mas é palavra de Deus para a nossa vida. E toda a palavra é inspirada e ela é apta para nos educar, nos ensinar, nos disciplinar em toda a justiça. E eu gostaria de, portanto, ler esse texto com você. E, assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Uma só vez. E depois disso, o juízo. Que Deus possa abençoar a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Há certos temas que, principalmente na igreja da atualidade, não são temas abordados na igreja. Talvez sejam temas um pouco sensíveis ou um pouco incômodos, constrangedores até, como o tema da morte. Ninguém gosta de falar sobre a morte. Mas a morte, como já foi dito por tantos, é uma grande certeza na vida daquele que está vivo. A morte é algo inevitável. Todos nós, se Cristo não voltar antes, todos nós teremos, mais cedo ou mais tarde, de enfrentarmos a morte, que a Bíblia chama com toda a razão de nossa inimiga. A morte, ela é uma inimiga destinada a ser vencida em nossas vidas. A palavra, inclusive, também se referindo a esta vitória, não diz apenas vencida, mas sim destruída. O destino da morte é ser destruída em nossa vida. A morte não mais terá poder sobre qualquer um. E tudo isto vem e só existe pela vitória que nós obtemos através da vitória de Cristo Jesus.
vencendo na cruz e vencendo a morte pela ressurreição, quando ao terceiro dia ele ressuscitou. A morte e a corrupção da carne, entraram na humanidade através do pecado. Pelo pecado veio a morte. Pelo pecado veio toda a corrupção, seja corrupção moral, seja corrupção física, por enfermidades, por doenças, por pragas. Tudo isto vem por meio do pecado. A própria palavra mesmo nos fala a respeito do pecado e da tentação, porque o pecado, uma vez consumado, gera a morte. A morte é um elemento inevitável para todo aquele que está vivo. E que nós recebemos do Senhor um fôlego de vida. Quanto tempo será a duração desse fôlego? A Bíblia diz que, como todo fôlego, a nossa vida não passa de um sopro. Por que não passa de um sopro? Porque ela é um fôlego. Ela não passa de um sopro. É como a fumaça que desaparece. Assim é a nossa vida. Por mais que vivemos tão pouco. Porque há um desejo em nós. E há um elemento em nós de eternidade. É interessante, e possivelmente uma das maiores provas da eternidade em nós, é que nós encaramos a vida não pela sua mortalidade. Embora tenhamos consciência da nossa mortalidade, nós, graças a Deus, não ficamos pensando na nossa mortalidade incessantemente, porque de outra maneira seríamos infelizes, angustiados, enlouquecidos até, de pensarmos, eu poderei morrer, eu morrerei, e coisas como essa. Sabemos que somos mortais e devemos nos lembrar que somos mortais. Lembra-te de que és mortal. É o que a palavra diz. Mas nós não devemos viver angustiados, oprimidos por esta realidade da nossa mortalidade. Até mesmo a Bíblia fala do aguilhão da morte. O aguilhão era um instrumento que inicialmente era uma vara com uma ponta de ferro. E esta vara com uma ponta de ferro fustigava o gado e conduzia, forçava pelo incômodo de agulhadas, chamemos assim, este aguilhão forçava ao gado ir, até mesmo aonde o gado não desejava ir. E a morte age da mesma maneira. Mas a Bíblia pergunta, onde está, ó morte, a tua vitória? E o teu aguilhão, que não tem mais poder sobre a nossa vida. Não tem mais poder. Nós que vivemos a vida em Cristo Jesus, porque a Bíblia diz que Ele veio para nos dar vida, e vida em abundância, de modo que nós não mais temos um fôlego de vida, mas temos
a vida em sua plenitude. E que vida é essa que Ele nos dá em abundância? Eu sei que alguns falam mais de abundância na vida, mas o texto nos fala de vida em abundância. Não estou dizendo que Deus não nos possa dar abundância nesta vida, e até desejo que Ele nos dê. Porém, o que Deus deseja de fato nos dar é vida em abundância. E que vida mais abundante do que a vida eterna? Ele veio para que vivamos, e vivamos eternamente, que não soframos o dano da segunda morte, que não vivamos o que é uma morte, uma separação eterna da vida que é Deus, que não venhamos a vivermos a condenação eterna. Outro tema que raramente hoje é pregado na igreja. É tão pouco pregado que muitas pessoas não têm ideia do que é a condenação eterna. E que nós devemos ter consciência, pior do que a morte, é a segunda morte, é a condenação eterna. Aqueles que morrem, mas que estão em Cristo, a morte, que deveria ser a maior perda, e de fato é a maior perda, como diz Paulo, é lucro, porque o morrer em Cristo, disse Paulo, é para mim lucro, e o viver, a vida que agora eu vivo, vivo em Cristo Jesus. E que nós igualmente devemos viver esta vida em Cristo Jesus. A morte, ela é persistente, ela é insistente. A morte, ela é oportunista. Dê uma oportunidade e a morte se apresentará. Descuide-se e ela se manifestará. A morte busca uma ocasião para invadir a nossa vida. E quando invade a vida de qualquer um, não invade apenas a sua vida, mas de todos aqueles que amam esta pessoa. Como há o luto, o pranto, que isto vem pela morte, mas a Bíblia diz que você encontra mais sabedoria na casa de luto, na casa onde há o pranto, do que na casa em festa. Quando nos deparamos com essa cruel realidade, a realidade da morte. Eu volto a dizer, eu sei que esse não é um tema agradável, mas é um tema necessário, que nós todos temos que conhecer a respeito disso. E o que eu desejo falar não é expor, analisar teologicamente o que é a morte, a implicação da morte, o significado da morte, mas, acima de tudo, a vitória sobre a morte. Que não apenas nos é prometida, já nos foi dada através de Jesus Cristo, porque todo aquele que recebeu a Cristo já venceu a morte. Em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus.
E por isso não devemos olhar com medo, não devemos nos incomodar com tal tema, não devemos nos amedrontar diante da morte. Ao contrário, a Bíblia diz, por amor a ti, somos entregues à morte. Falando sobre os mártires, quantos irmãos nossos, em mãos de extremistas, não estão sendo martirizados nesse exato momento que nós estamos aqui bem, saudáveis, felizes, cantando louvores, com liberdade. Quantos irmãos nossos, por amor a Cristo, não estão sendo entregues à morte o dia todo, o dia inteiro. E nós devemos ter um espírito de compaixão, e o mínimo que podemos fazer por essas vidas é orarmos, é intercedermos, é clamarmos como quem clama por um filho, como quem clama por um pai, como quem clama por um irmão, como quem clama por um amigo, como quem clama por um cônjuge, que nós deveríamos estar clamando por esses nossos irmãos, tomando as palavras de Apocalipse: Senhor, até quando? Até quando o Senhor não agirá? Vem, Senhor, age. Vem, Senhor, manifesta. E o que nós estamos pedindo não é a morte dos algozes, é a conversão desses verdugos, que eles sejam salvos por Cristo Jesus, que a morte de nossos queridos irmãos, os quais nem conhecemos, não seja em vão. Não seja em vão. Quantos estão padecendo essas lutas? E como disse, a morte, ela é insistente, mas também insistente é o amor. A Bíblia diz, e o amor é forte. E acrescenta, é forte como a morte. Algumas versões que eu particularmente gosto mais, diz, é mais forte que a morte, pois nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E essa expressão é forte, é a palavra hebraica as, que significa persistente, insistente. O amor é persistente, o amor é insistente. É mais insistente que a própria morte. E Deus nos ama, e nós temos que manifestar este amor, que insiste mais em amar do que a morte em matar. É esse amor que eu e você temos que viver nesta vida. Assim devemos nos amar uns aos outros, porque nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Assim devemos amar a Deus, e Jesus disse, se vocês me amam, vocês farão o que eu digo a vocês. Vocês cumprirão a minha vontade, vocês guardarão os meus mandamentos, vocês cumprirão os meus mandamentos. Vocês me amam? Demonstrem isto em obediência, pois aquele que ama, obedece. Aquele que ama, realiza a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. E eu devo ser mais insistente, mais persistente, mais incansável que a própria morte.
Eu quero cansar a morte. Deixe-me dizer uma coisa, a morte sempre rondou, como ela ronda as vidas. A morte sempre rondou a vida de Jesus Cristo. Desde o seu nascimento, desde a sua tenra idade, quando Jesus é levado por José, por Maria, para ir ao Egito, e ali se manifestava a morte com o massacre dos inocentes, a matança dos inocentes de 2 anos para baixo, por aquele cruel homem, Herodes, o Grande. A morte estava lá, rondando, buscando oportunidade contra a pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ao terminar a leitura das Sagradas Escrituras, dizer: hoje essa palavra se cumpriu. Houve uma comoção, houve uma indignação, que por pouco não lançaram Jesus de um precipício, de um penhasco. Ali estava a morte se apresentando. E Jesus, olhando firme para eles, passou por eles. E mais uma vez a morte é frustrada. A morte se manifestava também na vida de Jesus Cristo, quando ele descansava naquele barco, e houve tamanha tempestade, que os seus próprios discípulos foram tomados de pavor e despertaram Jesus, dizendo: não te importa que morramos, que iremos perecer? Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e o vento e o mar se acalmam. Mais uma vez, a morte é frustrada. Quantas vezes a morte foi frustrada? Mas não só foi frustrada, porque Jesus se encontrou com a morte, se deparou com a morte inúmeras vezes. E venceu a morte. Inúmeras vezes. Na casa de Jairo, aquela menina de 12 anos, filha de Jairo, recém-morta, em que as pessoas foram até Jairo, que já sendo acompanhado por Jesus, indo à sua casa, aquelas pessoas disseram: não incomode mais o mestre, tua filha morreu. E Jesus disse: creia, ela apenas dorme. E chegando lá, teve que Jesus retirar várias pessoas de dentro da casa e dizer àquela menina: Talita, menina, cumi, levante-se. E tendo a menina se levantado, voltado a viver, entregou os seus pais. Entregou os seus pais. Deixe-me dizer algo para você que nos ouve e que nos vê pela live. Jesus é aquele que entrega os filhos de volta aos seus pais. Quantos pais desesperados, quantos pais angustiados, seus filhos em situações terríveis. Jesus é aquele que devolve a vida, mas não só devolve a vida, devolve o vivo. E a quem? Aos seus pais. Se você está preocupado com seus filhos, tenha certeza, Cristo os erguerá e devolverá a você seus filhos. Fez Jesus o mesmo naquela cidade, quando ele, juntamente com um grupo, vinha, e o grupo vinha cantando, louvando, e ao encontro do grupo, vinha outro grupo, chorando e se lamentando. E lá estava uma viúva da cidade de Naim, com o seu filho morto. Não recém-morto, mas morto.
sendo levado a ser sepultado. E Jesus encontra com a morte de novo. E toma o rapaz e ordena que ele se levante. E o rapaz se levanta. E ele devolve o rapaz à sua mãe. E o cortejo, que eu imagino que era de luto, de lágrimas, de pranto, se tornou de júbilo, de alegria, de cântico. Por quê? Porque Jesus, novamente, venceu a morte. Mais uma vez, Jesus se depara com a morte. Agora com a morte de um amigo, de um querido amigo, de Lázaro. Já há 4 dias sepultado, já cheirando mal. Jesus ordena que rolem a pedra e chama aquele que estivera morto, dizendo: Lázaro, vem para fora. E Lázaro se levanta e vem para fora. Mais uma vez, Jesus vence a morte. Mais uma vez, o Senhor derrota a morte. Até que a morte, na vida de Jesus, viu o momento mais oportuno. A crucificação. Lá estava a morte. Lá estava esta inimiga. Lá estava esta adversária. Tantas vezes vencida. Tantas vezes frustrada. Tantas vezes derrotada. Lá estava a morte. E Jesus não se rendeu à morte. Jesus não se rendeu aos homens. Jesus não se rendeu à dor. Jesus não se rendeu à cruz. Jesus se rendeu ao Pai. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E inclinando a sua cabeça, suspirou. Deu o seu suspiro. Suspiro final. E então Cristo morreu. Morreu por mim, morreu por você, morreu em nosso lugar, morreu a nosso favor, morreu se sacrificando, derramando o seu sangue por amor a nós, para nos libertar da condenação eterna, para nos perdoar os pecados, nos purificar da injustiça, para nos regenerar, para Ele nos justificar, se fazendo justiça em nosso lugar, pagando o preço, rompendo o documento de dívida e nos libertando. Nos libertando. Mas a morte, então, por uma fração de tempo, essa inimiga diz: venci, matei, venci, não mais respira, não mais fala, não mais anda, não mais prega, não mais cura, não mais faz milagres, sepultado está, venci. Isso pensava a morte. Porque no terceiro dia, aleluia, no terceiro dia, Cristo ressuscitou. E quando Cristo ressuscitou, Ele fez o que a Bíblia diz, Ele tragou a morte. Ele não apenas venceu, Ele tragou, Ele engoliu a morte
por inteiro. Ele tragou a morte. Ele não inspirou a morte. Ele tragou, ele engoliu, ele trouxe a morte. Eu gosto da versão que diz: e Cristo, vencendo a morte, matou a própria morte. Porque o que é matar a morte se não ressuscitar? Cristo ressuscitou, ele venceu, e esta vitória é dada a todos nós. A todos nós. Veja, a palavra do Senhor nos diz, tragada, primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Ela não pode mais nos incomodar. Qual é o aguilhão da morte? A Bíblia diz: o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós venceremos a morte. Nós venceremos a morte. E como eu disse, aqui mesmo na epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, diz exatamente isto, que no versículo 26, o último inimigo a ser destruído é a morte. Se é o último inimigo a ser destruído, isso quer dizer que antes que a morte seja destruída, todos os demais inimigos serão destruídos em nossas vidas. Todos os inimigos serão destruídos em nossa vida. Por quê? Porque Ele, e somente Ele, e através dEle, e somente através dEle, é que nós temos esta vitória contra a morte. Através de Jesus Cristo. Ele mesmo se apresenta. Abra, por favor, no livro de Apocalipse. Apocalipse. Capítulo 1. E versículo de número 18. Não tenha medo. Meus irmãos, quantos têm medo? Quantos são dominados por este pavor, o medo, o terror? Nós não tememos nem a peste, nem a praga, nem o terror, nem a mortandade. Nós não tememos. Por quê? Porque habitamos no esconderijo do Altíssimo e debaixo da sombra do Todo-Poderoso descansamos. E aqui diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. E agora, versículo 18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia. Não tenha medo. Não tenha medo. É o que o Senhor diz a cada um de nós. Tenha bom ânimo. Tenha coragem. Não tenha medo.
Quando Josué ouviu aquela palavra, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo possuir a herança que sobre juramento prometi dar. Sabe, Josué não podia ter, e eu quero dizer a você, não é suficiente em nossas vidas termos uma coragem apenas para que nós próprios vençamos. Força e coragem para uma vitória pessoal. Veja bem, é necessário força, é necessário coragem para uma vitória pessoal. Mas Josué precisava de força e coragem, não apenas para que ele obtivesse a sua vitória. Ele precisava de força e coragem para conduzir todo o povo de Israel à vitória. Então, nós não podemos limitar recebermos de Deus força e coragem apenas para que nós vençamos. Nós temos que receber de Deus força e coragem para que, além de vencermos, venhamos a conduzir todos que estão conosco à mais plena vitória. A mais plena vitória. Nós vencemos e eles vencem também. Onde está, ó morte, a tua vitória? Cristo te venceu. E eu tenho uma novidade para você, ó morte. Eu com ele vencerei. Vencerei tudo. Vencerei todos. Vencerei a morte. Nós todos, que já, como Paulo disse, os que já morreram em Cristo, eles ressuscitarão, e de modo nenhum os vivos poderão preceder os mortos, mas todos seremos transformados. Deixa-me dizer uma coisa, a última geração, quando Cristo vier nos buscar, e não me pergunte quando, porque só o Pai sabe, e eu não me atrevo a tentar descobrir, porque Jesus disse que não nos compete saber tempos que o Pai reservou para seu exclusivo conhecimento. A última geração será uma geração de imortais, porque eles não passarão pela morte. Mas todos os que já morreram e os que não tiverem morrido, todos seremos transformados. Receberemos um corpo glorificado, incorruptível. Um corpo eterno, um corpo de glória. Há algo mais certo que a própria morte. É a nossa transformação. Se a morte é tão certa, se a morte é certa para todos, há algo mais certo que a própria morte, que é a nossa transformação. E que essa transformação só é possível porque Cristo venceu a morte. E nós temos a segurança daquele que tem em suas mãos, as chaves da morte e as chaves do inferno. Cristo tem. Ele tem autoridade e Ele nos dá a vitória. E a grande pergunta é: estamos
prontos? Estamos prontos para nos apresentar? O texto diz: ao homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disto, o juízo. Estamos prontos para nos apresentar diante de Deus? Quantos naqueles dias esconderão a sua face de vergonha? Eu e você estamos aptos, estamos prontos. O Senhor pode nos chamar a qualquer momento. Eu não estou com pressa de ser chamado. E eu creio que você também não tem pressa alguma. E algumas pessoas dizem: se a vida eterna é tão boa, então por que ninguém quer morrer logo? Porque deixe-me dizer uma coisa: para quem foi feito para a eternidade, a morte é totalmente indesejável. Embora a morte seja algo natural, ela não tem nada de atraente para nós. Sim, há uma alegria que nos está proposta, há algo maravilhoso numa vida pós a morte. Mas nós devemos dizer como o salmista: eu creio que eu verei a bondade do Senhor. Mas aonde? Na terra dos viventes. Eu verei algo ainda mais extraordinário na glória. Mas eu verei a bondade do Senhor em vida. Isso também é uma vitória contra a morte. A morte não me irá tomar o privilégio de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Disse o Senhor a Moisés algo muito interessante: não temas voltar ao Egito. A palavra que o Senhor nos dá: não temas. Pois os que queriam tirar-te a vida já morreram. Esse é um dos privilégios da longevidade. Que aqueles que queriam nos matar acabaram morrendo. Isso se chama sobreviver. Nós fomos chamados a sobreviver. E quem sobrevive? Quem tem uma sobrevida. Algumas pessoas podem dizer: já vivi o bastante. Não. Viva um pouco mais. Tem uma sobrevida. Para não chamar uma sobra de vida. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. E há duas maneiras de contar a vida. Eu posso contar os meus dias pelos dias decorridos, e eu posso contar os meus dias pelos dias que faltam. E muitas vezes você encontra mais sabedoria naqueles que contam os dias com os dias que lhe faltam. É interessante, quando você chega a uma certa idade, você já não encara a vida da mesma forma que você encarava na imaturidade da sua vida, seja na sua infância ou na sua juventude, que vivemos como se não houvesse possibilidade de não haver um amanhã. Vivemos como se fôssemos viver para sempre. Mas quando amadurecemos, nos conscientizamos e vemos que temos que viver a vida de uma maneira diferente. Que temos que desfrutar da vida de uma maneira diferente. Que temos que
remir o tempo. E não perder tempo. E a Bíblia diz que nós devemos remir o tempo porque os dias são maus. E quando é que os dias não foram maus? Aprendamos a remir o tempo. E quem estará pronto? Aquele que puder, no derradeiro dia, falar como disse o apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Paulo disse o quê? Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Guardei a fé. E Paulo então conclui: e estou pronto. E estou pronto para receber a coroa de vida que Deus tem reservado para mim e para todos aqueles que venceram. Eu combati o bom combate. Eu completei a carreira. Eu guardei a fé. Eu não deixei nada por fazer. Eu não esmoreci diante dos desafios. Eu fui combatente, eu combati. E ao final de tudo, eu não perdi, eu não abandonei a minha fé. Eu a guardei, eu a preservei. Talvez nós possamos perder muitas coisas, possamos perder riquezas, possamos perder recursos, possamos perder memória, possamos perder saúde, partes do corpo, mas uma coisa nós não podemos perder. Não podemos perder a fé. Há pessoas que perderam amados, há pessoas que perderam amigos, há pessoas que perderam tantas perdas, mas há uma perda que eu não posso ter jamais em minha vida, que é a fé. Não podem as perdas da vida roubarem a minha fé. Eu tenho que preservar, eu tenho que guardar a minha fé. Eu posso perder tudo, perder até a própria vida, mas eu não posso perder a fé. Eu tenho que guardar a fé. E se eu assim fizer, eu estarei pronto. Procura apresentar-te diante de Deus. Nós temos que estar prontos a nos apresentar diante de Deus. Ninguém fugirá deste destino. E como teremos ousadia de nos apresentar diante de Deus se toda a nossa justiça não passa de trapos de imundície diante de Deus? Pois não há um justo sequer. Todos pecaram. E todos carecem da graça de Deus. Então, como eu me apresentarei diante do Senhor? Estes são aqueles que venceram. Aqueles que vêm de vestes brancas. Que venceram ao diabo. Que venceram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho que obtiveram. É por este sangue, como diz a música, por este sangue carmesim, que nós entraremos na sala do grande trono, do trono branco, do tribunal de Cristo, que nós entraremos de cabeça erguida, não por causa da nossa justiça, mas por causa de sermos feitos justiça, justificados por Cristo Jesus.
Estes são aqueles que vencem a morte. E se entre nós, ou a nos assistir, há alguém que ainda não se posicionou e teme morrer, como diz, eu não estou aqui para transmitir a você medo, pavor ou terror, mas sim a segurança daquele que nada tem a temer, porque Cristo é por ele. Se você ainda teme, se você se estremece diante de coisas como esta, é porque te falta a Cristo. Pois a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Creia em Cristo como seu Senhor, como seu Salvador. Como seu Salvador, Ele te salva da condenação. Como seu Senhor, Ele te santifica. Ele te faz ser santo. Ele te rege. Ele te conduz. E você então poderá dizer: não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Amado e querido Deus, nós nos entregamos no nome de Jesus Cristo em tuas mãos, ó Pai. Cristo que é a vida, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida. Encha a nossa vida de vida agora. Encha a nossa vida da tua pessoa, de Cristo agora. Para que nós, Senhor, vençamos desde já a morte. E quando naquele dia o Senhor nos chamar, possamos estar prontos, possamos dizer como o apóstolo Paulo disse: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé e eu estou pronto. Que nós possamos dizer: estou pronto para receber. Para receber. Ó Deus, nós te pedimos, abençoa-nos aqui. Traz, Senhor, a alegria da vida e não a tristeza da morte. Porque, como disse Paulo, o que era perda para mim, Deus o fez em lucro. Porque o morrer agora em Cristo é lucro. E o viver é Cristo. Queremos viver Cristo. A vida que agora vivemos, a vivemos em Cristo e para Cristo. No nome de Jesus. Amém e amém.